Olá, meu nome é Horácio Costa, diretor da HVNA Projetos e Consultoria. Vamos apresentar nesse vídeo os depoimentos de nossos coordenadores de equipe de trabalho e o que realizamos para a revisão do plano de manejo do Parque Natural Municipal do Curió, com o apoio logístico e acompanhamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Paracambi e subsidiada pela Xingu Rio Transmissora de Energia. Agradecemos a todos os especialistas envolvidos nesse projeto e demais técnicos pelo excelente trabalho realizado. Meu nome é Nádia Costa, eu sou a responsável pela coordenação geral da revisão do plano de manejo do Parque Natural Municipal do Curió, a mais importante unidade de conservação do município de Paracambi. Bom, após quase um ano de intensas atividades de campo e gabinete, envolvendo técnicos de várias especialidades vinculados à empresa HVNA, chegamos ao final desse importante trabalho. Foram levantadas e analisadas informações de várias naturezas, que balizaram não somente o diagnóstico socioambiental do parque e seu entorno, como também a redefinição das zonas de manejo e das principais propostas ligadas às ações de proteção, recuperação, uso público, fiscalização e educação ambiental. Nós esperamos que as principais propostas apresentadas no documento final sejam efetivamente o grande balizador, ou seja, o instrumento de ação governamental que garanta a manutenção da biodiversidade dos remanescentes de Mata Atlântica ainda existentes realmente no município de Paracambi. Paralelamente, nós desejamos que a gestão da unidade de conservação promova a inclusão social da população que reside no entorno da área protegida, seja pela promoção do lazer e visitação controlados, como também através de atitudes conservacionistas dos vários atores sociais envolvidos, juntamente com técnicos da Secretaria de Meio Ambiente de Paracambi. Nós temos a certeza que o Parque do Curió, ao ser revitalizado, seguindo as diretrizes propostas no novo plano de manejo, será uma referência de gestão ambiental local e de atratividades, não somente no cômputo do meio ambiente, como também de investimentos para esse importante município da região metropolitana do Rio de Janeiro. Olá a todos, meu nome é Vivian Castilho, faço parte da coordenação do projeto de revisão do plano de manejo do Parque Natural Municipal do Curió. Coordeno também a equipe do meio físico que gerou diagnósticos sobre as características naturais, tais como geologia, geomorfologia, clima, hidrografia, solos, dentre outros, tanto do entorno como do interior da unidade de conservação. Acrescentamos nessa versão atualizada importantes informações com relação às limitações e vulnerabilidades da unidade de conservação, das quais destacam-se as áreas mapeadas com suscetibilidade a movimentos de massa, incêndios, as fragilidades ambientais derivadas do mapeamento de vegetação e uso da terra, além dos conflitos entre esse uso e as áreas de preservação permanente, ou APPs, regulamentadas pelo Código Florestal de 2012. Outro importante aspecto realizado no diagnóstico da revisão do plano de manejo foi a avaliação das potencialidades do parque, com destaque para o levantamento em campo e mapeamento das trilhas, com seus principais atrativos voltado às atividades do ecoturismo, interpretação, educação ambiental e preservação do patrimônio histórico-cultural. Foram mapeadas ao todo 6 trilhas em um circuito que corresponde a quase 10 quilômetros de extensão no total. Na vertente centro-sul do parque, a partir da Fábrica Brasil, tem-se as trilhas do Jequitibá Rosa, que dá acesso à trilha do Caminho dos Escravos, ambas com alto potencial em interpretação e educação ambiental, aliado ao patrimônio histórico-cultural devido às ruínas dos aquedutos da antiga fábrica e de um lazareto existente na época da escravatura. Um outro acesso à Trilha dos Escravos é pela Trilha de São José, próximo ao bairro da Cascata, na localidade de Carneiro. É uma trilha curta, mas também com forte presença de ruínas da Fábrica Brasil. Pela Trilha dos Escravos, tem-se acesso também à Trilha do Açude,
com recursos hídricos de grande valor ambiental por ser importante manancial para o abastecimento de água local. Na trilha do açude existe acesso à trilha dos Taquarais, fechando esse circuito do trecho centro-sul que vai mais ao norte do parque, chegando até a estrada RJ 127, próximo à localidade de Costa Verde. Seguindo essa mesma RJ 127, em frente ao portão da entrada da CGH Serra, na vertente leste do parque, tem a entrada da Trilha da Cachoeira dos Namorados, com um pouco mais de 1 quilômetro de percurso suave e uma belíssima biodiversidade associada a um dos maiores atrativos ecoturísticos do parque, devido à presença de uma linda queda d'água que propicia banho e lazer. Cabe ressaltar que o ordenamento do uso público da área protegida e seu entorno, através desse plano de manejo, deverá ser uma importante ferramenta para a gestão da Secretaria do Meio Ambiente de Paracambi. Com base nesse importante instrumento, serão realizadas a manutenção e a fiscalização das ações impactantes, principalmente aquelas que estão associadas à poluição dos recursos hídricos, à ocupação desordenada e irregular, à caça, aos desmatamentos por atividades para fins da agropecuária, onde as queimadas e as invasões ou outras ações não autorizadas configuram em crimes ambientais regidos por lei. Preserve e desfrute do Parque do Curió. Ele é seu patrimônio natural. Olá, boa tarde. Meu nome é Izar, eu sou biólogo, coordenei o levantamento de fauna da revisão do plano de manejo do Parque Natural Municipal do Curió, no município de Paracambi, aqui no estado do Rio de Janeiro. E o levantamento foi feito, a coleta de dados de campo, basicamente em 2 semanas. As armadilhas fotográficas utilizadas para o estudo dos mamíferos ficaram por mais um tempo, por 2 meses, e daí foram percorridas diversas trilhas da unidade de conservação para a coleta de dados dos grupos de mamíferos, aves, anfíbios, répteis, peixes e também borboletas. Foram registrados 270 espécies da fauna, sendo que 40 espécies são endêmicas da Mata Atlântica, 14 espécies ameaçadas de extinção e 11 espécies exóticas. Dos mamíferos foram registradas 36 espécies nativas, anfíbios e répteis 28 espécies, aves, o grupo que apresentou maior riqueza, 153 espécies, peixes foram 6 espécies nativas e borboletas foram 42 espécies. Dentre as espécies de mamíferos, foram registrados mamíferos de pequeno porte, como roedores e marsupiais, e também mamíferos de médio e grande porte. Dentre esses, a gente destaca os mais comuns, como, por exemplo, gambá, airara, cutia, ouriço cacheiro, coati, tatu-galinha, tatu de rabo mole, que foi um registro interessante, que ainda não era conhecido para a região, e também o tapiti, que é o coelho nativo. E dentre as espécies ameaçadas, a gente destaca a paca e também a onça parda, que registramos pegada da onça parda, e 5 anos atrás um indivíduo foi encontrado atropelado na RJ 127 que corta o parque. Bom, em relação aos anfíbios e répteis, foram registrados diversas pererecas, rãs, lagartos e serpentes. Dentre esses, alguns comuns a gente pode destacar, como o calango, o teiu, a cobra de vidro, que na verdade é um lagarto, um registro muito interessante porque é um animal que é difícil de observar. Dentre as serpentes, jiboia, papa-ovo, jararaca, e também foi identificado um jacaré, que é uma espécie ameaçada de extinção. Em relação às aves, foram registradas diversas espécies muito interessantes. Dentre essas, a gente destaca justamente o curió, que é uma espécie ameaçada de extinção, e também o azulão. Em relação aos peixes, foram identificadas algumas espécies, a gente esperava encontrar um pouco mais, mas dentro do tempo que foi feito o trabalho foram registradas 6 espécies, e algumas espécies exóticas ornamentais que provavelmente devem ter sido soltas nos córregos que cortam o parque. Em relação às borboletas, 42 espécies, as borboletas lindas, uma mais bonita que a outra, com cores variadas. Junto dessa apresentação vão seguir fotos desses animais que foram registrados e vocês vão poder ver a beleza da fauna que existe no parque.
Em relação a uma análise ambiental, né, desse estudo, foram identificadas então algumas pressões e ameaças sobre o parque. Dessa a gente destaca justamente as espécies exóticas invasoras, a caça, os atropelamentos, o uso indevido de trilhas por motociclistas, né, que geram risco para a fauna ser atropelada dentro da unidade de conservação, as queimadas, a presença de lixo, a captação irregular de água. Isso tudo faz com que registros de fauna sejam mais difíceis de serem observados. Essa quantidade de espécies registradas faz com que o parque tenha uma vocação para a educação ambiental, para a observação da fauna, principalmente observação de aves. Então, ações desse tipo são bastante bem-vindas, né, em relação à visitação, à educação ambiental, ao trabalho de voluntariado. É necessário também que sejam feitas ações de manejo e controle de espécies exóticas, de fiscalização também, manutenção das trilhas e sinalização para que o público possa visitar a unidade em busca dessas espécies. E, por fim, o parque ele representa uma unidade de conservação muito importante numa área em que é extremamente degradada, né? O parque está entre dois mosaicos de unidade de conservação muito importantes, que é o Mosaico Central Fluminense e o Mosaico Bocaina. Então, a presença do parque nesse local serve para abrigar muitas espécies de fauna que, porventura, venham a se deslocar para esses outros remanescentes florestais. Então, a proteção do parque é fundamental para a conservação dessas espécies da Mata Atlântica. O levantamento de dados secundários sobre a flora permitiu à nossa equipe identificar a ocorrência de mais de 300 espécies no parque, algumas dessas depositadas no Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Os trabalhos de campo foram realizados em 7 unidades amostrais, distribuídas em diferentes áreas do parque, também em diferentes altitudes e considerando o estágio sucessional dessas áreas. Então foram selecionadas áreas no estágio inicial, estágio médio e estágio tardio, que seriam áreas mais conservadas. Durante os trabalhos de campo foram identificadas 56 espécies de plantas e, dentre essas, 14 espécies ameaçadas de extinção. 7 espécies exóticas também foram identificadas. Algumas dessas espécies são bem conhecidas, né, da população, como, por exemplo, espécies frutíferas, como a jaqueira e a bananeira. Outras espécies herbáceas estão presentes em boa parte das trilhas, como, por exemplo, a pena de pavão e também a zebrina. E algumas espécies, como a braquiária e o capim-colonião, são espécies que necessitam do manejo por serem altamente inflamáveis. Esses resultados revelam a importância do remanescente florestal, considerando toda a matriz degradada que existe no seu entorno. Além disso, a vegetação do parque protege uma quantidade imensa de nascentes de água que vão abastecer o sistema Guandu, que garante o recurso hídrico para boa parte do Rio de Janeiro. E também o parque, nessa área degradada, reforça o status de importância dele como uma das áreas prioritárias para a conservação da floresta atlântica. Tudo bem? Meu nome é Ricardo Malta, coordenador da equipe técnica que elaborou o diagnóstico socioeconômico para a revisão do plano de manejo do Parque Natural Municipal do Curió. No diagnóstico são apresentados aspectos históricos, culturais, populacionais e econômicos do Parque do Curió e região do entorno, englobando na análise os municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Fronten e Mendes. Também são abordados a infraestrutura e os serviços existentes, o uso e ocupação do solo, os instrumentos legais de gestão e planejamento, considerando principalmente o Plano Diretor Municipal de Paracambi, recentemente revisado. É apresentada a análise socioespacial dos bairros, comunidades e propriedades que foram identificados no entorno do parque e que ocupam algumas vezes sua zona de amortecimento. São exemplos os bairros Fábrica, Raia, Cascata, BNH, Pacheco, Ramalho, São José, dentre outras localidades. O estudo apresenta também as organizações sociais atuantes na região, com potencial de apoio ao parque. As atividades de caracterização socioeconômica foram subsidiadas por pesquisas de campo realizadas no período de outubro a dezembro de 2019. Na ocasião, a equipe de socioeconomia percorreu o entorno e o interior do parque, fazendo observações e realizando entrevistas com moradores, proprietários rurais e lideranças comunitárias.
Os entrevistados forneceram informações sobre os modos de vida, infraestrutura de serviços públicos oferecidos, estrutura produtiva local, suas vulnerabilidades e políticas públicas municipais existentes na região. Os dados primários também foram obtidos em consultas com representantes do poder público municipal e de instituições e organizações sociais locais. A partir do diagnóstico, foi efetuada a análise dos impactos que poderão ocorrer em função da implantação do Parque Natural Municipal do Curió. Foi observada forte pressão antrópica sobre o território do parque, tráfego de veículos, avanço da agropecuária, expansão da ocupação irregular, caça, queimadas, poluição dos recursos hídricos, são alguns exemplos dos problemas encontrados na zona de amortecimento do parque. Cumpre destacar que para prevenir, mitigar, compensar ou otimizar esses e outros impactos identificados nos estudos foram propostas medidas e programas ambientais específicos. Após a implantação do parque, a população poderá contar com uma área de lazer e recreação, que também contribuirá para a preservação da natureza e da história de Paracambi e região. Além disso, o incremento do ecoturismo poderá proporcionar o surgimento de novos negócios e a geração de empregos, dinamizando assim a economia de Paracambi. Forte abraço a todos e parabéns a toda a sociedade paracambiense por essa conquista.